Ao ouvir ou ler o nome Círculo Masculino de Estudos da Sociedade, o que pode vir à mente? Pode vir à mente um bando de homens que se encontram para conversar sobre as mulheres ou contra as mulheres, né? E a respeito do domínio que o homem tem que ter sobre as pessoas. Pode ser levado a crer que se trata de um grupo de pessoas que defendem que o homem é superior à mulher, ou que a mulher não pode exercer funções na sociedade, etc., que a mulher de certa forma, um objeto do homem, nada disso, não se trata nada disso. O nosso objetivo é estudar a vontade e a verdade de Deus revelada para um mundo que necessita de direção. Todos nós podemos concordar que o nosso mundo precisa de direção. O nosso objetivo é esse, é buscar qual é a direção de Deus para o nosso mundo, para a nossa sociedade, a partir da definição de alguns temas relacionados ao exercício da hombridade, ao exercício de ser homem neste mundo. O nosso primeiro vídeo falou justamente a respeito de hombridade. A palavra hombridade vem de hombre, né, de homem. Isso, falamos a respeito do que vem a ser homem. A palavra-chave de hoje é virtude. Hombridade vem de homem, virtude também vem de homem, só que a partir de uma outra palavra que é vir, ou vir, do latim, que significa homem. Ou seja, as duas palavras são sinônimos, hombridade e virtude. Ou seja, ser virtuoso é ser vir, é ser um homem de verdade. É ser aquilo que nós nascemos para ser. O que são virtudes? Eu sou nascido em 76 e eu lembro que antigamente era muito comum as pessoas falarem a respeito de virtudes, de algumas qualidades que precisam estar presentes na vida de todas as pessoas. Por exemplo, honestidade é uma virtude que precisa ser cultivada. Lealdade era algo que era muito valorizado. A pessoa que é leal, a pessoa fiel às demais pessoas. A modéstia era sempre uma qualidade bastante comentada. Disciplina, paciência, cordialidade, decência, a compaixão, o altruísmo, né? Quem ouve falar hoje sobre altruísmo num mundo tão egoísta? Antigamente era comum se valorizar quando uma pessoa chegava na hora, pontualidade, responsabilidade, senso de justiça, asseio. Era muito comum as professoras cobrarem isso dos alunos, né? Asseio, coragem, resiliência, capacidade de aguentar o tranco, né? Na hora de uma dificuldade, o contentamento. Bom, no passado, esse tipo de qualidade era muito bem visto, é, era até exaltado, era digno de nota quando alguém apresentava esse tipo de qualidade. Em casa, nas escolas, principalmente na igreja, né? Hoje, o que são virtudes? O que são essas virtudes? O que são essas qualidades? São apenas características que podem estar ou podem não estar presentes na vida das pessoas, que podem ou não ser valorizadas pelas pessoas, pela nossa sociedade, né? Mas elas deveriam ser qualidades presentes em todos nós, principalmente o homem cristão precisaria buscar isso. Afinal, Jesus é a nossa referência, é a nossa medida. Assim como Paulo procurava imitar a Cristo, nós deveríamos imitar Jesus também. Então vamos dar uma olhadinha lá em segunda carta de Pedro 2, aliás, capítulo 1, versículos 3 a 8. Vou ler rapidinho aqui. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira,
Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, à perseverança, a piedade, à piedade, a fraternidade e à fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Mensagem poderosa, extremamente importante para os nossos dias, né? Então você vê esse texto de Pedro falando sobre fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade, amor. E, semelhantemente, nós vemos ali na carta de Paulo, desta vez aos Gálatas, que ele recomenda que nós busquemos o fruto do Espírito. E ele lista algumas características desse fruto do Espírito que precisam estar crescendo em nós também. Deixa eu abrir o texto aqui e a gente medita sobre isso também. Então, Gálatas 5, de 22 até 25, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os que contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Bom, eu proponho que você elabore uma lista de virtudes que devem ser cultivadas. Eu mencionei aqui algumas, você pode acrescentar várias outras. Eu já fiz isso, cheguei a algumas dezenas de qualidades que compõem esse todo que nós podemos entender como frutos da ação do Espírito nas nossas vidas. E isso, como diz Pedro, nos promove em nós transformação que nos permite sermos mais úteis onde quer que nós atuemos. E certamente você encontra todas essas virtudes em Jesus. Se você olhar, depois que você fizer essa listinha, analisa cada uma delas. Você vai encontrar todas essas qualidades em Jesus. Diferentemente de sociedades iniciativas, sociedades secretas, a mensagem de Cristo não propõe que o homem edifique a si mesmo, que ele vá polindo a si mesmo, burilando a si mesmo, não. A mensagem do Evangelho é que Deus constrói a nossa pessoa, resgata a nossa pessoa, aperfeiçoa o nosso ser. Não é que o homem faz isso sozinho, né? A mensagem de Deus é nos submetermos ao processo de aperfeiçoamento espiritual, de aperfeiçoamento moral, que é operado pelo Espírito de Deus em nós. Dessa listinha que você elaborou, que você vai elaborar, quais precisam crescer em você? Eu conheço as minhas falhas, eu sei o que precisa mudar, reconheço que não sou perfeito, com certeza você vai também identificar quais são os seus fracos, todos nós temos fracos. E então, o que eu faço? Eu procuro diariamente em Deus as forças, as disposições, a direção necessária para superar essas dificuldades, para melhorar como ser humano, como ir, como homem. Né? E eu convido você também a se empenhar nessa busca por crescimento, por aperfeiçoamento proveniente de Deus, né? Com base no poder, na direção, nos princípios que nós encontramos em Jesus por meio da revelação bíblica. Então, que Deus nos abençoe nesse processo, a cada um de nós, né? Então, a frase de hoje é a seguinte: o homem de verdade
sempre busca a verdade para ser homem. Eu agradeço pela sua atenção. Eu sou Aquias Valasco e esta é uma mensagem do Círculo Masculino de Estudos da Sociedade. Até breve, se Deus quiser.